Vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências, tá? Por isso já peguem lá a apostila principal de vocês e abram junto com a prof lá na disciplina de ciências na página 240. Nessa aula nós vamos realizar atividades da página 240 até a página 245. Vamos lá? Na página 240 vocês vão encontrar um poema e na página 241 vocês vão encontrar questões de interpretação desse poema que vocês vão ler, tá? Então a prof vai pedir para que vocês realizem a leitura desse poema, se vocês ainda não realizaram, enquanto a prof vai realizando aqui também, ó. Que animais encontramos no Brasil? Ela está por todo o Brasil, ligeirinha, para não dar bandeira. A saúva também é chamada de formiga cortadeira. E se for tanajura, pode ir até para panela. Voa em bando, tuiuiu pelas águas pantaneiras. Leva a vida petiscando peixes e caramujos. Com as pernas na aguaceira, pesca pra ele é moleza. Nasce na água girino para depois se transformar num baita sapo cururu. Mas não se assuste, menino, é só não pôr a mão em sua pele verruguenta. De esqueleto resistente, vive em cima das rochas, escondidos no fundo do mar. Parece tanto um pedaço da gente que de tanto comparar ficou o nome coral de cérebro. Que gritaria é essa na mata? É um bando de bugios de conversa fiada, comendo folhas, de cara barbada, não é à toa a fama de roncador dessa macacada. Na sua cauda, um falso olho, engana a quem der bobeira, vive nas águas mais paradas da Amazônia brasileira. Quem é? Peixe que se cuide, para não virar comida de tucunaré. Olha que legal esse poema, né? Tá falando aqui sobre os animais que a gente encontra no Brasil. Então falou sobre o tucunaré, que é um peixe, falou sobre a saúva, que é uma formiga, falou sobre o sapo cururu, falou sobre o tuiuiu, que é um pássaro, falou sobre um coral, né, que vive embaixo do mar, falou sobre também o bugio, que é um macaco. O que eu entendi? Quais são os hábitos alimentares do tuiuiu, do bugio e do tucunaré? Copie os versos que falem sobre esses hábitos. Então, nós vamos lá para o parágrafo que fala do tuiuiu e vamos descobrir o que ele come, ó. Voa em bando tuiuiu pelas águas pantaneiras. Leva a vida petiscando peixes e caramujos. Então, o que o tuiuiu come? Peixes e caramujos. Então, lá vocês precisam escrever assim. Tuiuiu, abre aspas, leva a vida petiscando peixes e caramujos. Eu falei caranguejos? Desculpa, caramujos, tá? Vamos agora ver o bugio. O bugio diz assim, ó, que gritaria é essa na mata? É um bando de bugios de conversa fiada, comendo folhas de cara barbada. Então, vocês vão escrever lá na segunda linha, bugio, abre aspas, comendo folha de cara barbada. E o último é o tucunaré, vamos ver o que ele come, ó. Na sua cauda um falso olho, engana quem der bobeira, vive nas águas mais paradas da Amazônia brasileira. Quem é? Peixe que se cuide para não virar comida de tucunaré. Então, o tucunaré come peixe. Vocês vão escrever lá na terceira linha, tucunaré, abre aspas, quem é? Peixe que se cuide para não virar comida de tucunaré. A prof pediu para que vocês abram aspas aqui, porque a gente está retirando versos de um texto que não for nós que escrevemos. Então, nós precisamos sinalizar com aspas, tá? Número 2. Uma das estrofes do poema conta que os seres humanos comem determinado animal. Que animal é esse? Como você descobriu? Então, aqui a prof vai deixar para vocês responderem na casa de vocês. Leiam o texto direitinho com atenção para vocês descobrir qual animal aqui que o ser humano pode comê-lo. E daí você vai escrever como você descobriu isso, tá? Na próxima aula a prof volta para falar qual é esse animalzinho. Número 3. Como você pode explicar o nome do coral citado no poema? O nome do coral é coral cérebro, tá? E ele tem esse nome porque ele é muito parecido com o nosso cérebro. Quem já viu um cérebro aí na internet, na televisão, esse coral tem a fisionomia bem parecida. Por isso que ele levou esse nome, tá? Número 4. Como você transformaria a estrofe do sapo cururu em um texto informativo? Escreva abaixo. Então aqui é uma resposta pessoal, uma resposta variável, tá? Ali é uma estrofe de poema, olha só como está.
nasce na água girino para depois se transformar num baita sapo cururu. Mas não se assuste, menino, é só não pôr a mão em sua pele verruguenta. Como você transformaria esse trecho em um texto informativo? O que é um texto informativo, prof? Ele é um texto que dá informações sobre algo, sobre alguma coisa. No caso, a gente quer dar informações sobre o sapo cururu. Então, vocês vão produzir aí um texto sobre o sapo cururu baseado nesse parágrafo, tá? A prof vai dar aqui uma sugestão que diz assim, ó: os sapos cururu nascem na água e vivem como girinos, até se transformarem em sapos adultos. Sua pele é coberta de verrugas que podem fazer mal se tocarmos, tá? Então, ficaria mais ou menos assim, mas é claro que vocês vão usar a criatividade de vocês aí para escrever o de vocês, tá bom? Muito bem, agora lá na página 242 há um texto para vocês realizarem a leitura, tá bom? Se vocês ainda não realizaram a leitura desse texto, pausa a videoaula agora para vocês poderem realizar aí com mais calma e assim compreender melhor, tá? A prof vai fazer a leitura do texto aqui também. Por que alguns animais estão em extinção? Acredita-se que há muito tempo um enorme meteoro atingiu a Terra. O impacto provocou tantas mudanças ambientais que os cientistas acreditam que essa tenha sido a causa da extinção dos dinossauros. Embora a extinção possa ser a causa por eventos naturais, como no caso dos dinossauros, atualmente o maior responsável pelo desaparecimento dos animais é o ser humano. Nós caçamos, poluímos, desmatamos e destruímos de várias maneiras os ambientes onde eles vivem. O dodó, ave que vivia nas ilhas de Maurício, na África, foi declarada extinta em 1681. Ela foi dizimada pelos europeus que adoravam comer a sua carne. Aquela ali é a ave dodó. Ela foi extinta em 1681, já faz muitos anos, né? A ararinha azul existe hoje só em cativeiro. E a ararinha azul, que ela está prestes a ser extinta, né? Tem pessoas agindo aí para que isso não aconteça, elas estão sendo criadas só em cativeiro, mas assim, ao ar livre, no meio ambiente mesmo, ela não tem mais. Um exemplo mais recente é a ararinha azul, ave brasileira considerada extinta na natureza desde 2000, por causa do comércio ilegal de animais. Hoje restam apenas cerca de 60 indivíduos espalhados em zoológicos pelo mundo. E a lista de animais ameaçados não para de crescer. Onça-pintada, garoupa, guaiame, jacaré de pavo amarelo e muitos outros. Por isso, os governos de alguns países criaram projetos para tentar salvar os animais ameaçados. O Brasil, por exemplo, criou o projeto Tamar, que pesquisa e protege as tartarugas marinhas no litoral do nosso país. Já na China, existe um projeto de proteção ao panda gigante, o urso ameaçado pelo desmatamento das florestas de bambu. Pena que animais menos bonitinhos como insetos, aranhas, sapos e outros recebem bem pouca atenção nessas horas. O projeto Tamar ajudou a aumentar o número de filhotes de tartarugas marinhas que chegam ao mar. Atividades. Um evento natural que pode causar a extinção de animais é o impacto de um meteoro. Você consegue pensar em outros eventos? Quais outras causas naturais podem acabar levando à extinção de alguns animais, tá? Alguns acontecimentos naturais, tá? Como erupção de vulcões, terremoto, maremoto, tsunami, furacão, pode acabar matando muitos animais, né? Número 2. Ordene de 1 a 4 conforme o nível de ameaça, sendo 1 o pior nível e 4 o menos preocupante. Espécie em perigo de extinção. Próximo, espécie extinta na natureza, espécie não ameaçada, espécie extinta. O que é pior dentro desses 4? O pior é aquela espécie que já está extinta, onde está escrito lá, espécie extinta, vocês então vão assinalar com o número 1. O que é menos pior, mas ainda assim é bem ruim? Espécie extinta da natureza. O que quer dizer isso? É que nem a ararinha azul, só criada em cativeiro, não tem mais na natureza. Isso é ruim também, né? E o que é menos pior? Espécie em perigo de extinção, assim como ele deu ali o exemplo da onça-pintada, que ela tem sim na natureza, está criando em cativeiro, mas ela está em risco de extinção. E o que não é nada pior, o que não precisa se preocupar? Espécie não ameaçada. Então, lá na espécie não ameaçada, vamos colocar o número 4. Vamos resumir, então.
Número 1, espécie extinta. Número 2, espécie extinta da natureza. Número 3, espécie em perigo de extinção. E número 4, que é o menos preocupante, espécie não ameaçada. Número 3, as tartarugas marinhas correm um risco de extinção. Pense em algumas causas. Que diferença existe entre elas e as citadas na questão 1? Por que uma tartaruga poderia estar ameaçada de extinção? Tá? Algumas causas da tartaruga estar ameaçada de extinção, pessoal, é a caça, a pesca acidental. Às vezes o pescador está lá pescando e sem querer acaba pescando uma tartaruga, acaba machucando e acaba matando ela. Poluição dos mares, destruição das praias, que servem como os locais de desova, tá? A tartaruga vai e bota seus ovos na praia, quando eles saem da casquinha, eles precisam chegar até o mar, essas tartarugas, tá? A extinção da tartaruga é provocada pelo ser humano e não por causas naturais. Na número 1, a gente colocou algumas causas naturais que podem fazer com que animais sejam extintos. Já a número 3, as tartarugas elas só podem ser extintas por causa do ser humano e não por causas naturais, tá? 244. Aqui é uma questão de opinião, tá, pessoal? Vocês vão ler ali o texto e vão refletir ali se vocês acham certo, se vocês não acham, qual que é a opinião de vocês em relação ao assunto, tá? Os animais devem ser tratados como gente? Diz a sabedoria popular que ninguém quer ter vida de cão. Mas será que isso é verdade nos dias de hoje? Em alguns casos, parece que não. Hoje, muitos cachorros e gatos domésticos são tratados como gente. Eles usam roupas e perfume, têm pelos e unhas pintadas, frequentam spas com direito a massagem e outros tratamentos estéticos. São tantos presentes e mimos que os totós e os bichanos mais parecem filhos que animais de estimação. Há quem diga que o convívio com animais de estimação melhora a saúde dos donos, em especial a saúde emocional. Muitas pessoas procuram nos bichos o carinho e a atenção que não recebem de seus familiares e amigos. O retorno é tão grande que elas não conseguem deixar de tratá-los como um ser humano pelo qual têm consideração. E quem sabe se esse carinho não é bom para os animais também. Muitos veterinários, porém, acreditam que a humanização dos animais possa trazer problemas. Primeiro, para os donos, que apegados aos bichinhos podem deixar de fazer amigos humanos. Depois, para os próprios animais, que cercados de tantos cuidados humanos podem não ter suas necessidades básicas atendidas. Alguns animais ficam agressivos quando se sentem sozinhos ou chegam a devolver doenças típicas dos seres humanos, como obesidade e depressão. No final das contas, quem decide o tipo de cuidado que vai dar ao seu bichinho é mesmo o dono, ou seja, os seus pais, né? Algumas pessoas alimentam seus animais com iguarias, como caviar, gente, que é uma comida muito cara. Imagina alimentar o gato com caviar. Tratar os animais como os animais não faz com que se sintam menos amados. Número 1. Agora observem as imagens dos gatos, o que elas têm em comum e o que tem de diferente. O que você acha de cada situação? Na número 1, o gato está sendo tratado na boca com uma colherzinha. E na número 2, o garoto ali acompanha a refeição do gato. Claro que não está dando na mão dele, mas está segurando o potinho, né? Você acha que os animais de estimação necessitam da atenção dos donos para que se sintam felizes? Bom, essa é uma questão de opinião. A prof vai dar a minha opinião aí e você fala isso em casa. Eu acredito que sim, que os animais precisam sim da nossa atenção e eles gostam muito disso porque eles são muito companheiros. Mas eu acredito que eu também tenho um cachorro. Minha cachorrinha é meu cachorrinho e meu filho é meu filho. Eu não fico pegando a minha cachorrinha e dando na boca dela. Mas para quem faz, também não tenho nada contra, né? O importante é estar cuidando de um animal fazendo bem, né? Número 3. Você acredita que as pessoas possam ser felizes trocando o convívio com outras pessoas pelo convívio dos animais? Eu acho que aqui muito depende, né? Tem gente que mora no campo que é tão distante de outras pessoas que convive mais com animais que outras pessoas. Eu acho que vai de cada um. Se você gosta, melhor que fique com os animais. Se você não gosta, conviva com os humanos, né? Há casos de pessoas muito ricas que ao morrer deixam a maior parte da fortuna para um animal de estimação. Você concorda com essa atitude? Não, claro que não. O animal nunca vai saber administrar esse dinheiro todo, ele vai acabar sendo roubado. Eu acho melhor para quem tem muito dinheiro e não tem para quem deixar, doar, né, para quem precisa, para as instituições. Tem crianças, tem pessoas passando fome pelo mundo todo, muita gente precisa do dinheiro. O cachorro, se ele encontrar um lar que cuide dele, já vai ser de bom tamanho, porque a riqueza que ela vai deixar
com certeza ele não vai saber administrar, nem para acrescentar mais, nem para diminuir, né? Porque ele não vai saber gastar. Pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar falando sobre os animais, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, procura a prof, tá? A nossa aula já vai ficando por aqui. Não esqueçam de mandar lá a fotinha das atividades realizadas lá no Diário Escola, tá? A prof tá com muita saudade. Tchau, tchau!